Mas temos já o professor Jean-Pierre Van der Weijden, da PUC do Rio de Janeiro, Centro de Telecomunicações. É um prazer ter uma personalidade como o professor Jean-Pierre falando conosco, e vou convidar ele já a conversar sobre seus assuntos de pesquisa. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu queria agradecer a organização, o Hugo e a organização, pelo convite para falar sobre PMD e os seus impactos e como tentar resolver os problemas de PMD em transmissões de altas taxas. Esse trabalho é um trabalho que teve colaboração do Luiz Carlos Linares, Jean Carlos Vilela de Faria, Janaína, são estudantes meus. Quer dizer, o Luiz Carlos já terminou o doutorado dele. E foi um trabalho financiado pela Ericsson e pelo CNPq e pela FAPERJ, com bolsas de estudo. Esse é o resumo do tema que a gente vai discutir. Eu vou falar um pouquinho, mais ou menos rapidamente, da dispersão dos modos de polarização e a representação disso, porque ajuda a gente a entender como a gente procede, como entende os fenômenos que estão ocorrendo na fibra e como isso distorce os sinais, como lidar com isso de uma certa maneira. Depois vamos falar do tempo e da frequência, no domínio da frequência ótica, no domínio do tempo, o comportamento da PMD. Vamos falar dos estados principais de polarização que são fundamentais para a mitigação, né, para resolver os problemas de PMD, controlar o problema. E depois vamos falar das soluções que se tem e os limites de compensação ou mitigação dos problemas, né, e finalmente umas conclusões. A gente usa a representação de Stokes o formalismo de Stokes para representar a polarização e a PMD, a birrefringência de um modo geral, né? O formalismo de Stokes, você usa 4 parâmetros que são fáceis de medir. Quer dizer, você tem a intensidade total, né? A diferença de intensidades de polarização vertical e horizontal, a 45 graus e menos 45 graus, e polarização circular à direita ou à esquerda. Na verdade, você tem 3 diferenças de polarização, né, de luz polarizada e a intensidade total. Isso te permite determinar um vetor. Na verdade, você usa as 3 intensidades polarizadas como coordenadas de um vetor que você normaliza pela intensidade total. E aí, na verdade, se a luz é totalmente polarizada, esse vetor sai, na verdade, a norma sai 1, né? Quer dizer, S1 ao quadrado, mais S2 ao quadrado, mais S3 ao quadrado, é S0 ao quadrado. Então, isso aí é um vetor de norma 1 para a luz totalmente polarizada. E se a luz é parcialmente polarizada, quer dizer, isso é alguma coisa um pouco... Quer dizer, a princípio simples, mas é, de certa forma, bastante complexo para se entender o que é isso, porque depende até da definição do que é e como você mede. Então, você tem os estados de polarização, né, são vetores. A gente vai representar esses vetores numa esfera, né, são vetores de norma 1. Vamos cuidar primeiro das luzes totalmente polarizadas. A gente vai representar isso numa esfera, que é a esfera de Poincaré, que é, curiosamente, quer dizer, estados de polarização ortogonal são diametralmente opostos nessa esfera.
Quer dizer, o produto escalar de duas polarizações se faz com o ângulo metade do ângulo dos vetores de polarização. Então, dois vetores ortogonais vão ser... Duas polarizações ortogonais são diametralmente opostas. E aí tem o plano equatorial é o plano das polarizações lineares e os eixos, né, os polos são as polarizações circulares e quase todos os pontos, quer dizer, na verdade, tudo é polarização elíptica, exceto essa pequena linha, né, e esses dois pontos, que é o circular e as polarizações lineares. E aí vem o grau de polarização, quer dizer, a luz pode ser totalmente polarizada, como eu já comentei, o grau de polarização é 1, quer dizer, a norma do vetor é 1. A luz completamente despolarizada, na verdade, eu boto polarizadores em qualquer situação, qualquer orientação, esses polarizadores sempre dão diferença 0, então o grau de polarização, os S1, S2, S3 são nulos, então o grau de polarização é nulo. E a gente, na verdade, a luz tem uma intensidade S0, mas não tem nenhuma orientação na esfera. E a luz parcialmente polarizada, na verdade, você pode representar por um vetor de norma menor que 1, que, na verdade, a luz parcialmente polarizada é a média, né, de alguns vetores, uma certa distribuição de vetores, com polarizações definidas, que não cobre toda a esfera. Quer dizer, se eu cobrir toda a esfera, a média é 0. Se eu cobrir uma parte da esfera, a média é diferente de 0 e norma menor que 1. Isso é a luz parcialmente polarizada. E aí vem o seguinte, quer dizer, o que é a luz polarizada parcialmente? Eu posso entendê-la como sendo uma soma, né, estatística de fótons, com cada um deles, que um fóton único é sempre polarizado, sempre tem alguma polarização. Eu posso somar fótons de forma incoerente em várias direções, e essa incoerência é importante, porque senão se os fótons forem incoerentes, eu volto a ter polarização. E então eu tenho... Ou eu posso pensar que durante o meu tempo de medida, o fóton, ou a luz, está excursionando rapidamente a esfera, e aí faz uma média menor do que 1. Então, a polarização depende de como a gente mede, o grau de polarização depende de como a gente mede. Coerência também depende do tempo de medida. As duas coisas são intimamente interligadas. Bom, a birrefringência no domínio do tempo, se eu tiver uma fibra óptica relativamente curta, eu tenho uma birrefringência mais ou menos uniforme, o que quer dizer que eu tenho duas constantes de polarização, duas constantes de propagação para cada um dos modos, né, de polarização, e um comprimento de batimento, a birrefringência de um modo geral, e eu tenho um atraso diferencial de grupo, quer dizer, se eu lançar um pulso nessa fibra, né, com uma certa polarização, no caso aqui eu populei igualmente as polarizações verticais e horizontais, que são os eixos de birrefringência, e aí esse pulso se propaga, um vai mais depressa, uma polarização vai mais depressa que a outra, e então eles vão se atrasando. E esse atraso, né, se a birrefringência é uniforme, esse atraso se propaga linearmente, né, cresce linearmente. E repara que, se isso aqui é um impulso de luz, aqui adiante, se eu olhar, fizer uma medida contínua, né, o tempo todo, quer dizer, se eu estou lançando pulsos aqui, cadenciadamente, como os bits de 10 gigabits por segundo, eu vou olhar, eu atrasei um pulso do outro, a sua própria duração. Então, essa luz é incoerente. Na verdade, quando eu medir aqui, eu tenho tanta luz na vertical quanto na horizontal, e elas não estão mais coincidindo nem no tempo. Então, o grau de polarização nesta situação é nulo. Então, eu parti de luz linearmente polarizada a 45 graus com os eixos e cheguei à luz totalmente despolarizada. Então, na verdade, eu posso até usar isso como um instrumento de medida do atraso. Quer dizer, dependendo de quanto eu perdi de polarização, eu sei quanto eu estou atrasando um impulso em relação ao outro, desde que eu tenha luz pulsada.
E isso é uma das maneiras de se usar, né, de avaliar o atraso de grupo. No domínio da frequência óptica, né, o que acontece? Eu tenho, na verdade, se eu tiver o eixo de birrefringência, né, eu posso representá-lo na esfera de Poincaré, porque, na verdade, o que acontece? Se eu lanço a luz no próprio eixo de birrefringência, a luz não se altera. Se o estado de polarização não for coincidente com a luz, na verdade, eu tenho essa equação de movimento, na verdade. Houve aqui um problema de simbologia aqui, que isso aqui é uma flechinha e virou um ρ em cima do ômega, não? Isso aqui é um vetor, né? O vetor ômega tem essa equação de movimento à medida em que eu mudo a minha frequência óptica. Então, o vetor polarização gira em torno do eixo da birrefringência. Isso é muito importante para entender o que acontece. Eu agora tenho fibras longas, uma longa fibra que eu vou entender como sendo uma justaposição de pedaços onde a birrefringência é mais ou menos uniforme, né, ao longo da fibra. E eu tenho os modos rápido e lento de cada pedaço se acoplando aos modos rápido e lento do pedaço seguinte, né? Em princípio, essa birrefringência não precisa ser uniforme, os tamanhos de acoplamento também não precisam ser uniformes. A gente vai entender isso como uma certa distribuição estatística de birrefringências ou de comprimentos, né, distâncias de acoplamento. Isso é, em geral, feito porque, quer dizer, o que acontece? Eu tenho tensões localizadas, tensões residuais, né, conexões e soldas e variações no processo de puxamento da fibra, tudo isso contribui para esses acoplamentos e essas diferenças. E aí, o que acontece é que eu tenho agora uma situação em que, se eu lanço a luz num determinado modo, ela vai se acoplar no rápido e no lento de cada um, vai fazer aquele movimento do bêbado, né? O random walk, conhecido, né? Você vai ou para frente ou para trás, se eu pensar no atraso, né? Ou você adianta o atraso cada vez. Então, ao longo do tempo, né, o atraso médio é zero, mas você vai ter uma distribuição de tempos de chegada, né, cuja média é o tempo médio de voo, e a largura, quer dizer, o alargamento, cresce com a raiz da distância, que é com a raiz do número de acoplamentos que você fez aí. Isso aí é a maneira que a gente tem, mais ou menos simples de entender o que acontece quando eu emendo fibras, né, que tenham uma certa distribuição de atrasos conhecidos. Bom, os estados principais, na verdade, se eu pegar aquele monte de pedaços de fibra acoplados, na verdade, eu posso fazer uma matriz. Eu vou aqui usar o formalismo de Jones, né, em que eu tenho segmentos birrefringentes se acoplando. Então, cada segmento é representado por uma matriz 2x2, o resultado é um produto de uma matriz com os ângulos de acoplamento, né, e umas fases φ, né, de acoplamento entre cada um. Isso aqui é um elemento birrefringente, isso aqui é o ângulo de acoplamento entre a orientação desse ângulo em relação a uma referencial global do sistema. Então, eu tenho uma matriz de Jones, que é na verdade, a partir da matriz de Jones, eu consigo obter os eixos principais e fazer uma representação. Quando eu passo, na verdade, nessa representação de Jones, que é, de certa forma, mais simples para fazer essas contas, é uma matriz 2x2, um estado de polarização aqui é um vetor de 2 dimensões só, né? Que é, na verdade, representado pela base que diagonaliza essa matriz. Então, eu posso diagonalizar essa matriz e obter
o que eu chamo de estados principais de polarização, que são aqueles que são invariantes quando eu vario a minha frequência ômega, né? Na verdade, a minha birrefringência vai girar em torno desses estados eixo da matriz total. Então, eu tenho um estado rápido e um estado lento, e se eu lançar nos dois estados, eu tenho um pulso, uma soma desses impulsos aí. E a gente vai usar isso mais adiante. Então, a variação do DGD, o que acontece ao longo do tempo, isso também é uma coisa muito importante, é que tudo isso é aleatório, no sentido em que os acoplamentos de modos, as fases, os comprimentos das fibras, tudo isso se altera com você varia 1 grau em 1 quilômetro de fibra, você variou metros. Então, isso aí são variações aleatórias que vão acontecendo. Então, o resultado da matriz de Jones ao longo do tempo, em horas ou dias ou meses, é uma coisa que varia. O atraso, né, entre os dois principais estados de polarização, o atraso varia ao longo do tempo, né, ou varia com a frequência óptica, obviamente, porque a birrefringência é uma função da frequência. Então, o que acontece é que existe essa equivalência tempo-frequência óptica, né? São duas variáveis conjugadas aí, e que eu posso perceber o que acontece no tempo se eu fizer uma variação de comprimento de onda ou de varredura de frequência óptica. Isso é usado na própria medida, né, desse atraso. Isso aqui, a teoria mostra que isso aqui é uma maxwelliana. Então, eu posso medir o valor médio que eu vou ter no tempo se eu fizer uma excursão de frequência suficientemente ampla para percorrer todas as possibilidades da minha estatística. Isso também é uma coisa importante, porque nem sempre isso é fácil de fazer. Então, além do DGD, né, o vetor birrefringência, que são os estados principais, os PSP, evoluem ao longo do tempo, ou da frequência, na esfera, né? Então, eu posso definir um vetor DGD na esfera de Poincaré que tem um comprimento igual, o módulo dele é o próprio DGD da fibra, e isso aqui saiu cada um com... Isso aqui é um chapéu, que é um unitário da direção do vetor principal, isso aqui é o atraso de grupo, isso aqui é um vetor DGD. Então, quando concateno fibra com fibra, eu, na verdade, somo vetorialmente, né, eu tenho um vetor soma que obedece à regra de soma vetorial. E tem uma coisa importante aqui, que, na verdade, como isso tudo está evoluindo aleatoriamente, né, eu vou somar, eu vou fazer a estatística resultante desse vetor soma, é uma estatística que envolve a soma aleatória de dois vetores com direções aleatórias. Na verdade, isso vai seguir uma regra de soma. Quer dizer, o valor médio ao longo do tempo é sempre zero, porque esse vetor, né, acaba vindo para zero, mas o valor RMS, quer dizer, a variância disso daqui, as variâncias vão se somar, ou seja, esses módulos se adicionam com a regra do triângulo. O que acontece então agora? Eu lanço isso num impulso numa fibra, eu tenho um estado rápido e um estado lento, né, que se atrasam, então meu impulso vai ter uma certa penalidade, ou seja, eu vou perder potência de pico, ou fechar o olho, né, da minha transmissão, e essa penalidade tem um valor aproximadamente igual a isso daí, quer dizer, na verdade ela vai com o quadrado do atraso dividido pelo tempo do bit, a duração do bit, e isso aqui depende de quanto eu pus de luz na penalidade em cada um dos modos. Quer dizer, o pior caso é epsilon igual a meio, né? Se epsilon for 1 ou 0, quer dizer, eu populei apenas um dos estados, a penalidade é zero, é lógico, né? O estado não se altera,
o bit chega antes, mas chega inteirinho. Isso dá, eventualmente, o fato dele chegar um pouquinho antes ou um pouquinho depois, dependendo do tempo, isso vai dar uma flutuação aí, ou uma pequena contribuição de jitter muito lento, ou under, né, na verdade. Quais são as soluções? Eu posso aumentar a margem de sistema, eu posso usar fibras melhores ou compensar a PMD com dispositivos, né? E, na verdade, tem algumas vantagens e desvantagens. Quer dizer, eu posso, mesmo com pode aparecer penalidades altas, mesmo que eu aumente a minha margem, como esse sistema é estatístico e tem uma cauda enorme, não acaba nunca, em princípio, teoricamente pelo menos, né? Então, não há limite para a margem se eu quiser, quer dizer, eu tenho que impor margens muito grandes e ainda assim o sistema pode cair, né? Isso é o que está descrito dessa maneira aqui, quer dizer, isso aqui é uma medida com um emulador de fibra de PMD com 28 picos segundos. No emulador você constrói com pedaços de fibra de alta birrefringência concatenados aleatoriamente. Isso a gente também já mostrou que acima de 15 pedaços aleatoriamente montados com comprimentos aleatórios, você consegue representar bastante bem uma fibra ótica. E aí você tem a distribuição da taxa de erro, que tem uma cauda muito grande para lá, né? E as penalidades correspondentes, né? Você vê que isso aqui está dentro de uma escala linear. Se você for para uma escala log, que é o que interessa em telecom, quer dizer, você precisa de garantir tempos rápidos, né? Tempos muito... Quer dizer, o teu sistema tem que funcionar 1 ano com a probabilidade 10 a menos muitos de cair, 10 a menos 4 de cair, né? Então você tem que olhar para os estados muito pouco prováveis, aí você vai com probabilidades altas, quer dizer, a probabilidade pequena de ter um estado, mas se você integrar isso tudo, ele vai visitar estados de penalidade alta e vai dar queda do seu sistema, e como isso varia muito lentamente, essas quedas podem ser relativamente longas, né? Você tem avalanches de erros, né? Jatos de erro, né? No seu sistema. Outra maneira de fazer isso, bom, aqui ficou impossível, houve um problema de fonte aí. Isso aqui é a equação que dá o valor médio o valor médio quadrático do tempo. Isso aqui é impossível, não adianta nem discutir essa fórmula. Na verdade, existe ele vai com a raiz da distância, raiz do produto da distância média de acoplamento. Isso aqui é L. Essa estrela aqui é um L, que é o tamanho da fibra. L. Então, se o tamanho da fibra é muito maior do que o comprimento médio de acoplamento dos modos, você, né, tem que o tempo vai com a raiz do produto HL, que é a mesma equação que eu já tinha comentado do random walk, né? Só que aqui tem um H. Eu vejo que se eu diminuir esse H para a mesma birrefringência, para mesmo tudo, fizer os modos se acoplarem muito rapidamente, com muita frequência, eu vou diminuir a minha birrefringência. Então, essa é uma técnica nova, que só vale para fibras novas, obviamente. As fibras novas estão com coeficientes de PMD de 30 femtosegundos por raiz de quilômetro, em média, o que é muito difícil de medir com fibras pequenas. Quer dizer, você, na verdade, para medir para medir com certeza um valor de PMD desse, você tem que medir pelo menos 100 quilômetros de fibra e vai encontrar 0,3 picosegundos de atraso médio de grupo, né? Que já está dentro das margens de medida típicas dos instrumentos de medida hoje disponíveis aí. Então, o que significa que é muito
As novas fibras são de qualidade muito, muito boa, então se você medir essa fibra na fábrica, você não vai medir nada, vai medir sempre o erro do instrumento de medida, muito mais do que qualquer valor de PMD da fibra na fábrica. E aqui agora vamos falar dos compensadores ou mitigadores, depende, são uma semântica aí. Quer dizer, eu não compenso, eu diminuo o problema, né? Eu tenho, na verdade, um transmissor. Isso aqui é um sistema em que eu controlo a polarização da luz que vem e lanço numa linha de atraso. A maneira intuitiva de entender isso é que os dois modos chegam atrasados aqui, eu ajustando a polarização, quer dizer, o ângulo desses modos com a linha de atraso, eu posso jogar as frações corretas e ajustar o atraso corretamente de tal maneira que eu recoloco todo mundo um em cima do outro. Quer dizer, eu desfaço aqui tudo que foi feito pela fibra. Isso, na verdade, eu pego uma amostra do meu sinal, isso pode, quer dizer, isso aqui, o meu sinal de realimentação, no meu caso aqui, no nosso caso, eu peguei uma fração da luz, joguei no fotodetetor, medi a quantidade, a potência do sinal de RF que está trafegando por aqui e usei como sinal de realimentação, porque a potência do sinal de RF me fala, quer dizer, se eu tiver um atraso, uma penalidade, justamente eu vou perder RF. Então eu tenho uma lógica aqui que maximiza a potência de RF que vem para o meu receptor. E aí eu posso usar quer dizer, isso daqui eu estou fazendo um sistema que desfaz o que a fibra fez, né? Essa linha de atraso é uma linha controlável, que eu posso ajustar o atraso dela entre 0 e 90 picosegundos. No caso aqui a gente usou um emulador, na verdade, de 38 picosegundos em 10 gigabits, quer dizer, 40% do bit, né? É o valor médio, né, do atraso. Quer dizer, na verdade, a estatística vai até 3 vezes. Para você ir 3 vezes o valor do atraso, que seria da ordem de 100 picosegundos, né, a probabilidade já está em 10 a menos 4 ou mais de chegar lá. E a gente estava estudando aqui o que você consegue fazer com esse sistema, né? Como é que eu melhoro o desempenho da minha transmissão. Outra maneira de fazer isso, que nós também comparamos, é, em vez de eu raciocinar, né, em tentar desfazer o que a fibra fez, eu já lanço no estado certo. Quer dizer, eu ajusto a minha polarização para estar sempre alinhada com o PSP da minha fibra ou do meu emulador. Na verdade, eu vou precisar de novo de um sinal de realimentação, só que agora eu vou transmiti-lo de volta. Eu usei aqui uma fibra de 80 quilômetros só para fazer funcionar o sistema de transmissão do retorno, né? E eu volto aqui para o meu algoritmo e ajusto essa polarização de modo a maximizar este sinal. E depois eu testei com comprimentos de onda, comprimentos diferentes, usando um atraso, né, que simula o tempo de voo em cima de 300, 500, 1000 quilômetros de fibra no trajeto de retorno. Isso é um inconveniente enorme, na verdade. Esse foi um dos primeiros, lançar no estado principal foi uma das primeiras sugestões para resolver o problema da PMD, mas isso nunca foi implementado muito na prática, porque ele tem esse inconveniente de que eu tenho que avisar a minha entrada qual foi o problema que eu tive na saída. Me obriga a ter uma malha de realimentação. Mas ele é importante porque me permite entender o que está acontecendo com o meu sistema, e eu usei como referência de compensação. Só para vocês terem uma ideia, quer dizer, esse aqui é o tempo de recuperação do meu sistema, né?
entre uma situação muito ruim e a situação boa, né? Eu tenho da ordem de 10 milissegundos para... Eu liguei o sistema aqui, né? Aí o sistema ligou e em 10 milissegundos ele atracou na situação boa. E ao longo do tempo, eu deixo o sistema funcionando o tempo todo e eu vejo que eu tenho uma pequena cauda, né? Isso aqui é 1000 vezes menor do que isso daqui, em que eu tenho penalidades que vão até 1 dB mais ou menos, né? 1,5 dB de cauda. Aqui eu já estou falando de coisas da ordem de 10 a menos 3, né? Que são coisas já estatísticas compatíveis com os padrões de telecomunicações, 10 a menos 3, 10 a menos 4. Né? E eu usei, então, o radiofrequência para comparar, para realimentar. Então, observa o seguinte aqui. Aqui eu tenho o sistema solto, sem compensador. O compensador está desligado. Aqui eu liguei uma linha de atraso fixa, quer dizer, eu coloquei, em vez de ajustar a linha de atraso, eu ajustei a linha de atraso para o valor médio. Aqui eu ajustei a linha de atraso variável. E aqui eu lancei no estado principal. Eu observo que o estado principal é escancaradamente, nitidamente, muito melhor do que os outros, né? E se eu olhar para a probabilidade integrada, eu vou ver que esse desempenho aqui é muito superior aos outros. Quer dizer, aqui eu tenho penalidades que sobram, quer dizer, o sistema vai penalizando e o sistema aqui do estado principal, ele mantém-se muito superior aos dois outros, e é isso que a gente está querendo entender. Não que a gente queira, digamos assim, propor que isso vá resolver o problema, porque é muito complicado de usar como para compensar, né, o lançamento no estado principal, porque você, numa rede transparente, chaveada, roteada, você nunca sabe de onde veio o pacote que você está recebendo para poder ficar compensando aquele pacote. Uma rede WDM é muito difícil fazer isso. Você tem que compensar o que está passando por aí, por você. Então, ele funciona muito melhor e a pergunta é por quê, né? Ora, eu posso me perguntar, bom, será que tem algum problema? Eu estou com um sistema que está variando rapidamente demais ou que alguma coisa assim, eu vou olhar o que o DGD está fazendo ao longo do tempo. Quer dizer, isso aqui é o DGD da linha de atraso. Quer dizer, o que a minha linha de atraso está fazendo? Ela está variando o seu DGD, excursionando dezenas de picosegundos durante um tempo da ordem de segundos, né? E durante esse tempo todo em que eu fui do 0 do 20 ao 45, por aí, ou vice-versa, durante todo esse tempo a minha taxa de erro não tive nenhum erro, né? O sistema estava 10 a menos 10 o tempo todo. São 10 segundos de medida sem erro nenhum no meu sistema, né? Então, o meu sistema está trabalhando sem erro e a minha linha está excursionando isso e, na verdade, eu vejo que os tempos de evolução do DGD aqui, que são rápidos comparado com uma fibra ótica, ainda assim são lentos o bastante para o meu sistema acompanhar perfeitamente. E aqui a mesma coisa, se eu lançar, eu posso usar o lançamento no PSP para ver o que o PSP está fazendo, né? Então, usei um polarímetro para medir, eu desviei a luz na entrada, deixei o sistema funcionando a compensação pelo PSP e olhei com um polarímetro como o meu sistema varia a polarização de entrada. Como o sistema está mantendo livre de erros, eu estou lançando o PSP e eu vejo que o PSP roda, anda mais depressa aqui, depois andou mais devagar na esfera, fez uma voltinha, foi para lá. E esta velocidade aqui, na verdade, cada ponto desses é uma medida do meu polarímetro, que é relativamente lento, mas ainda assim são 10 milissegundos. Entre cada ponto aqui é 10 milissegundos. 10 milissegundos. A velocidade de tracking do meu sistema é suficiente, né, para ele funcionar. Aqui é 100 milissegundos de ponto a ponto, na verdade, né? Sim? Estou terminando. Tá. Então, aqui está a estatística do que a linha de atraso faz. Aí eu vejo que a linha de atraso está
surpreendentemente, em vez dela ter uma distribuição maxwelliana, né, de acordo com a estatística do DGD, eu vejo que ela fica muito tempo aqui. E, na verdade, isso é completamente incompatível com a compreensão de que eu estaria sempre compensando o meu DGD. Na verdade, metade do tempo, o meu sistema, eu posso entender que eu tenho um DGD da minha fibra, eu ajusto a birrefringência da minha linha de atraso, de tal maneira que a polarização de entrada coincida com o estado principal de polarização do conjunto PMD mais linha de atraso. Então, esse na verdade, o sistema só tem que fazer maximizar o RF. Então, o sistema, aqui está o problema é que eu estou trabalhando com PMDs relativamente grandes. De novo, vou ter um problema de equação aqui. Quer dizer, se eu expandir em série aquele vetor em função de ômega, na verdade é um vetor que tem um módulo que varia e uma direção que varia. Isso aqui, infelizmente, não... Cada vez as flechinhas dão um símbolo, não sei porquê. Eu posso calcular, então, o alargamento pelo residual. Na verdade, o meu sistema tem uma varredura, tem um espectro que tem uma largura finita, não, uma largura em frequência, então eu consigo compensar numa frequência, mas não em todas. O que vai me dar um alargamento pela uma distorção por PMD de segunda ordem, que é dito, né? E eu posso até fazer uma estimativa. Isso aqui, nós calculamos isso em função do período e da PMD da fibra, né? Você tem uma estimativa do valor médio, valor RMS, né? Que sobra, a penalidade que sobra por distorção, penalidade RMS. E a gente encontra aqui o mesmo, no caso do PSP, eu encontro o mesmo, nesse cálculo estimado, o mesmo valor que eu encontrei realmente. Enquanto que, no caso da compensação pelo DGD, eu encontro aqui um valor maior, muito maior do que o primeiro. Na verdade, ele foi maior até do que o que a gente encontrou na prática. Então, esse é na verdade, a PMD de segunda ordem, ele explica por que o PSP foi melhor. Na verdade, isso aqui é um comentário só para ver que eu consigo fazer atrasos de até 1000 quilômetros sem alargar muito a minha pelo método PSP, embora ele tenha todo esse inconveniente. O resultado é que a PMD de segunda ordem, quando eu adiciono minha linha de atraso, né, quando adiciono uma linha de atraso ao meu sistema, eu aumentei, na verdade, a PMD, de uma forma controlada, é certo, né? Mas quando eu estou acertando o estado principal, de entrada, por exemplo, usando uma birrefringência adicional que eu impus ao meu sistema, embora eu esteja compensando em primeira ordem, eu estou adicionando problemas de segunda ordem. Então, a PMD de segunda ordem é quem limita a compensação pelos métodos em que eu ponho uma linha de atraso. Então, a ideal é a gente ter uma coisa que possa ser controlada, inclusive, em segunda ordem. Bom, muito obrigado.